doutor Pedro entrou também. Gente, é o seguinte, vamos começar. Vamos, primeiramente, agradecer a presença do doutor Marcos Freitas, pela disponibilidade de tempo dele, para, com certeza, nos oferecer uma palestra e toda a experiência da vida dele em relação à especialização e de neuropatias periféricas, de modo geral. É um prazer imenso, e um prazer imenso também ter participado do serviço dele, na época, na UF, no Hospital Antônio Pedro. Então, o doutor Marcos Freitas, para quem não conhece, ele foi graduado na medicina pela UFRJ, especialista em neurologia pela PUC do Rio, mestrado e doutorado em neurologia pela UFRJ e pós-doutorado na Universidade de Paris e da Inglaterra. Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. A plateia também aqui, é um prazer vocês também estar conosco nessa noite. Então, doutor Marcos, toda a palavra a sua agora. Estão vendo meus slides? Ainda não. Mas coloquei ainda aqui. Não. Cadê o rapaz? Faz isso. O Neto, professor, o senhor bota em compartilhar a apresentação, eu acho. Espera aí. Professor, você vai apresentar agora. Apresentar agora onde tem uma setinha para cima. Espera aí, deixa eu colocar aqui de novo. Tem Saiu. Mas saiu aqui, espera aí. Um pouquinho só, vou colocar já. A setinha para cima, né? Apresentar agora. Não, a setinha para cima, espera um pouquinho só. Tem uma guia, uma janela, tela inteira. Pronto, isso, tela inteira. Tela inteira, pronto. E agora, compartilhar. Aí, compartilhar, isso. Certo. Aí. Compartilhar, pronto. E agora? Peraí. Pronto, entrou. Pronto. Entrou. E agora eu entro na... Aí agora vai na sua aula. A gente está vendo a sua tela agora. Posso começar a falar? Não, vai na aula, professor. Abre sua aula. Peraí. Trabalho em PDF, empatia personais. Pronto. Um pouquinho só. Ok. Pode começar? Sim. Antes de começar, coloque em ocultar. Onde tem aqui... Ocultar, coloca, né? Ocultar, isso. Pronto. Isso, pronto. Tá bem? E também lembrar as pessoas de fechar os microfones. Pode começar a falar? Pode sim, pode começar. Primeiro, eu queria agradecer ao Gameleira, que frequentou o nosso serviço durante muito tempo, por ter me convidado a fazer essa palestra. E depois de aposentadoria, a gente é pouco convidado, né? Apesar de ser ainda minha paixão o estudo da neurologia, principalmente das neuropatias periféricas. E, atualmente, eu estou no ambulatório de neuropatias periféricas, doenças neuromusculares, lá no HU do Fundão, onde eu atendo esses casos. Então, o assunto que o Gameleira me propôs, que eu achei muito interessante, foi das neuropatias axonais. Eu vou mostrar aqui os principais, a fisiopatogenia, a classificação, o quadro clínico dessas neuropatias axonais. Antes disso, vamos conceituar o sistema nervoso periférico. Nesse slide aqui, vocês veem que o sistema nervoso periférico ele é formado por entre essas linhas interrompidas, que corresponde à raiz anterior, aqui atrás a raiz posterior, com o gânglio da raiz dorsal, os nervos sensitivos, motores, e vão formar o nervo periférico, então. Então, esse é o sistema nervoso periférico. E as polineuropatias, que são assunto de hoje, polineuropatias axonais, a incidência é muito difícil calcular, porque muitos casos passam desapercebidos e não são contabilizados, mas calcula-se que em cada 100 mil indivíduos, 77 apresentam a neuropatia periférica, polineuropatia, não a neuropatia periférica em geral, que é muito mais. E as polineuropatias predominam em indivíduo adulto depois de 55 anos. Vejam bem que na população geral, a prevalência é 2,4%. Já acima de 55 anos,
8%. Quanto mais sobe a idade, maior a incidência das polineuropatias. Então, só mostrar aqui que, às vezes, os acometimentos do sistema nervoso periférico são divididos em radiculopatias, plexopatias, as poliganglioneuronopatias, gangliononeuropatias, também chamadas de neuropatias sensitivas ou neuronopatias sensitivas, as mononeuropatias, as mononeuropatias múltiplas e, finalmente, as polineuropatias, que é o assunto de hoje. Aqui para mostrar a vocês a célula nervosa e os axônios, esses que nós vamos estudar hoje. E é bipolar ou multipolar, ou então essa célula aqui, pseudonipolar, em que o gânglio da raiz posterior é formado por essa célula. Nós não vamos falar sobre ela hoje, porque a lesão é da célula e não do axônio. Então, seria muito extenso o grupo das neuropatias periféricas axonais. Vamos falar, então, sobre as neuropatias axonais, que a lesão é do axônio. Das polineuropatias, vejam bem, as adquiridas nas crianças é muito comum, é muito rara, são 15%. Já dos adultos, 85%. Já as hereditárias, 85% em crianças e 15% em adultos, quer dizer, ao contrário. Então, muito mais em adultos as polineuropatias adquiridas. Aqui para mostrar o que é a neuropatia axonal. Aqui vocês veem a célula nervosa, o axônio, a mielina, né? E aqui vocês veem do lado uma desmielinização segmentar, que não é o assunto de hoje, mostrando que a perda da mielina em vários segmentos. E aqui o que nós vamos ver hoje, que são as neuropatias axonais, a lesão geralmente no axônio distal, e vai progredindo. Mais tarde, com a progressão da doença, acomete também a mielina, mas a lesão é no axônio, nós temos pela clínica como dizer que é axonal. Então, as neuropatias periféricas podem ser, de acordo com a fisiopatogenia, em axonais, desmielinizantes ou mistas. Está entre parênteses aqui, porque as mistas, na realidade, depois de certo tempo de progressão de uma ou de outra, elas ficam mistas, mas iniciam-se ou pelo axônio ou pela mielina. Aqui para mostrar um corte transversal de uma fibra nervosa normal. Vejam bem as fibras mielinas grossas, sensitivas, tato, e as fibras mielinas finas. E mostra aqui, vocês veem aqui representando da dor, da temperatura, e finalmente as fibras amielínicas, responsáveis pela dor e função autonômica. Essas aqui são muito importantes hoje em dia, quando nós falarmos nas neuropatias de fibra fina, que muitas vezes o diagnóstico é difícil, porque o exame neurológico comum e o exame eletrofisiológico costuma ser normal, mas o acometimento dessas fibras aqui, que nós só podemos ver as amielínicas na microscopia eletrônica, e as fibras mielinas finas, que são a fibra AC e as fibras delta, essas que são acometidas nas neuropatias de fibra fina. Vejam bem que em azul nós temos aqui a polineuropatia diabética. Aqui, vamos falar depois sobre elas em separado. Aqui as neuropatias axonais idiopáticas, nós não conseguir a causa. E aqui as neuropatias tóxicas. As outras são mais raras, imunomediadas, hereditárias. Vejam bem que em azul, em vermelho e em roxo são as axonais. Quer dizer, as neuropatias axonais são muito mais frequentes do que as polineuropatias desmielinisantes. Então, essas é que nós vamos ver o dia a dia. As desmielinisantes existem, mas são mais raras. Por esse slide aqui, vocês veem que as axonais são muito mais frequentes. Então, quais são as características da polineuropatia axonal? Primeiro, é mais frequente. Segundo, predomina após 60 anos de idade. Dá muita dor, ao contrário das desmielinisantes. Podem dar dor, mas as axonais são muito mais dolorosas. É muito mais sensitiva do que motor ou mista. A grande número de polineuropatias axonais, vamos ver na prática, é sensitiva pura, muito mais do que sensitiva motora, ou então só motora. Geralmente, ela é comprimento dependente, que os ingleses chamam de dying back, e vão morrendo
distalmente, quer dizer, vão subindo pelo axônio e depois comprometem os nervos menores até dar aquela típica alteração sensitiva denominada de meia e luva avental. As crônicas são mais frequentes do que as agudas. E se nós tivermos dúvidas se a neuropatia é axonal ou desmielinizante, a eletromiografia, que eu não vou focar aqui, porque senão seria muito extenso a palestra de hoje, a eletromiografia confirma o diagnóstico. Ela tem características próprias para dizer se a neuropatia é axonal ou não. Aqui nós vemos a chamada comprimento dependente, típica das polineuropatias axonais. Começa nos membros inferiores, vai ascendendo, e quando chega mais ou menos acima do joelho, vejam bem, os nervos mais comprometidos vão do nervo maior para os menores. Começa na mão e vai até o cotovelo e aqui, passa para o abdômen, dando a chamada hipoestesia vental. E progredindo mais ainda, vai lá para cima, para o trigêmeo, que é o maior nervo, depois desses. Então vai dar a chamada neuropatia que eu batizei de gorro de judeu, ou kipá, né? Quer dizer, então aqui é a distribuição sensitiva das neuropatias axonais comprimento dependentes. Nem sempre são assim, mas a grande maioria é assim. Então aqui nós vamos dividir as polineuropatias em adquiridas e hereditárias. Depois falaremos sobre as hereditárias. Então, as adquiridas, vamos falar sobre essas causas que são as mais comuns, as metabólicas, as tóxicas e medicamentosas, faltam acento aqui no tóxicas, as carenciais, infecciosas, as doenças sistêmicas, as doenças autoimunes, faltam um N aqui, e as paraneoplásicas. As metabólicas, longe, as mais frequentes são diabetes e intolerância à glicose. Essas são as grandes causas em todos os países do mundo da principal causa de polineuropatia. Se eu for contar neuropatias periféricas em geral, também nós temos aqui a hanseníase, mas hanseníase dá mais mononeuropatia múltipla. Então, essas grandes causas, e outras que encontramos na prática diária, urêmica, hipotiroidismo, DPOC, vamos falar sobre ela depois, insuficiência hepática e a polineuropatia do paciente crítico. A neuropatia diabética é muito frequente. Se nós formos avaliar só pelos critérios clínicos, isto é, pelo exame neurológico, sensibilidade bem feita, dos reflexos, 10% dos pacientes diabéticos, tanto faz tipo 1 ou tipo 2, tem neuropatia periférica, polineuropatia. Mas se nós formos avaliar pelos exames complementares, eletromiografia, os testes quantitativos autonômicos, hoje em dia, biópsia de pele, que vocês veem aqui do lado, despovoada de fibra fina, e de 47% a incidência da neuropatia diabética. E não só a hiperglicemia, como também a intolerância à glicose. Mas aqui há uma diferença. Vejam bem nesses slides, estudado pela Cláudia Sammer e seus colaboradores, que na intolerância à glicose, a neuropatia é mais de fibra fina. Já no diabetes em si, a neuropatia é de fibra grossa. Então, a neuropatia de fibra fina é mais comum na intolerância à glicose. Então, quais são os fatores de risco? Lógico, a glicemia aumentada, a duração do diabetes. Isso é importante, porque às vezes o diabetes é recente e não dá neuropatia. E aquele antigo, mesmo que bem controlado, é mais frequente acontecer a diabetes. Quer dizer, a idade, associação com hipertensão e tabagismo são fatores de risco para a neuropatia diabética. Então, temos estágios feitos pelo professor Dick, e depois mais para esses autores, que zero, neuropatia zero. O diabético não tem nenhum sinal nem sintoma neurológico. Assintomático, aquele que nada sente, mas nós vamos encontrar um reflexo aquiliobolido, uma hipoestesia distal nos membros inferiores. Tipo 2, sintomas presentes, leve, não incomoda o paciente, mas graves, o paciente começa a ter acometimento motor. O primeiro acometimento motor que tem é na extensão do hálux. E, finalmente, 3, a neuropatia grave, incapacitante. Essas são mais de fibra grossa, principalmente outrora chamada pseudotabes diabética, que é o diabetes que compromete fibras largas, fibras grossas.
Então, existem escalas. Várias são as escalas para nós acompanharmos os pacientes diabéticos. É muito difícil de fazer essa escala na prática diária, consultório, ambulatório, mas se quisermos fazer um estudo sobre a neuropatia diabética, essas escalas que vocês veem nesse slide são mais usadas e parece ter a confiabilidade maior nessa escala de Utah, que é de 92% de confiança. A classificação da neuropatia diabética nos interessa essas aqui, generalizada. Focal e multifocal não é assunto de hoje e ela é mais devido à isquemia. Então, a mais frequente delas, eu coloquei aqui, é sensitiva autonômica. Esse é o dia a dia. Dormência, dor nos pés, queimação, aquilíneos abolidos, hipoestesia e meia, e depois pode ascender por os membros superiores. E temos aqui também outros tipos mais raros, isolados. Aguda dolorosa, muita dor no paciente que é logo diagnosticado como diabético. Autonômica, isolada, é rara, mas pode ocorrer. E a motor aguda, também muito rara, que é mais aquela de radiculoplexopatia diabética bilateral e simétrica. Essa aqui é denominada motor aguda. Não vamos falar mais nas outras que não são axonais, são mais localizadas em nervos periféricos. A distal simétrica, que coloquei novamente no esquema, o diagnóstico é fácil. A reflexia aquiliana, perda sensitiva, comprimento dependente e 50% de distotonomia. Então, a gente costuma fazer eletromiografia nesse caso, mas um bom exame neurológico já pode dizer que essa é a neuropatia axonal e não desmineralizante. Então, o exame da sensibilidade é fundamental para nós classificarmos as neuropatias, ou axonais ou desmineralizantes. A neuropatia dolorosa aguda é rara, mas dá muita dor. Perda de peso, poucos sinais, depressão muito rara, e é chamada, outrora, de caquexia diabética de Ehrenberg, que dá perda de peso, depressão e recuperação lenta. Existe também a neuropatia pelo tratamento, a neuropatia insulínica. Eu vou falar sobre essa porque é pouco conhecida. Ela já foi descrita muitos anos atrás, quando se tratava a esquizofrenia com choque pela insulina. Então, esse paciente, às vezes, depois de muito choque pela insulina, começava a apresentar amiotrofia das mãos, que é alteração sensitiva. Então, não se sabia a causa. Depois verificou-se que quem faz muito hipoglicemia acaba tendo uma neuropatia periférica, que predomina nos membros superiores com muito atrofia e do tipo axonal, a neuropatia pela insulina. Isso aqui foi um trabalho que nós fizemos uns tempos atrás, depois foi publicado junto com um estudo americano, mostrando que no diabetes a neuropatia sensitiva distal, que eu falei a vocês, essa aqui é muito mais frequente. Depois vem a radiculoplexopatia diabética, síndrome de Bruns-Garland, mais frequente. Autonômica isolada é rara e as outras são mais raras. Essa aqui que nós vemos no dia a dia. Esse foi um caso que nós vimos, muito curioso, foi um paciente que, de vez em quando, ele perdia os sentidos. Aí a mãe dava uma bala e ele melhorava. E se reclamava de fraqueza nas mãos e nos pés. E ao exame neurológico, ele apresentava uma atrofia dos músculos da mão, com reflexos abolidos e hipoestesia distal. E nós verificamos que essa neuropatia era pela insulina, era esse paciente jovem ainda, na investigação mostrou ter um insulinoma. E foi retirado o insulinoma e ele melhorou dos seus sintomas. Foi o primeiro caso publicado no Brasil de uma polineuropatia hipoglicêmica associado a um insulinoma. Então, as metabólicas são essas. A urêmica é mais rara, ainda mais hoje em dia, com o uso da hemodiálise. A hipotiroidiana também, nós vemos de vez em quando, e é mais frequente da polineuropatia de fibra fina, que falaremos daqui a pouco. E a neuropatia do paciente crítico, que é por alguns autores, o Bolson, do Canadá, que estudou mais esse tipo de doença, ele acha que 70% dos pacientes que ficam em CTI por muito tempo, fazem sepsemia, são mais suscetíveis a essa polineuropatia. E, geralmente, ela é acompanhada de uma miopatia também, mas ela é axonal. Então, às vezes, confunde-se com a síndrome de Guillain-Barré. Entretanto, a associação com a miopatia e o fato de ficar muito tempo no UTI com
Esse axonal é chamada neuropatia da fibra crítica. As tóxicas medicamentosas são muito frequentes, principalmente nos países em desenvolvimento, nos países da Europa Oriental. Nós vemos ainda muitas neuropatias tóxicas, porque são indivíduos que não são protegidos do ponto de vista de trabalho. Eles trabalham com a mínima condição possível para não serem intoxicados. Então, aqui nós vemos organofosforados, o N-hexano, vamos falar sobre a neuropatia atáxica tropical, que no Brasil já ocorreu no Maranhão, a ciguateira, que é muito rara, e, finalmente, o álcool etílico, que nós falaremos mais quando tocarmos nas neuropatias etílico-carenciais. As neuropatias tóxicas podem ser por metais, arsenicais, chumbo, talho, mercuriais. Vejam bem que isso existe ainda. Qual é o neurologista que não viu polineuropatia pelo arsênico? A última que eu vi, vou só relatar rapidamente o caso, foi uma senhora que foi ao meu consultório com a neuropatia sensitiva, dolorosa e atáxica, que de vez em quando ela tinha um quadro de náuseas, vômitos, diarreia, internava-se e a neuropatia periférica axonal. Internava, melhorava. Voltava para casa, dias após, novamente o mesmo quadro. E assim foram duas, 3 vezes. Na última vez, ela voltou para casa e não teve nada. O marido havia viajado para a Europa. Então, verificamos que ela foi intoxicada pelo arsênico. O marido colocava arsênico na comida dela e ela internava-se com esse quadro de neuropatia e distúrbios gastrointestinais. E vimos mais envenenamento por sogra, mulher colocando arsênico no marido. Chumbo ainda existe, apesar de ser mais rara, mas ela é muito característica, axonal, mais os membros superiores. O talho quase que não vemos mais, porque o talho era usado muito para creme depilatório e para veneno de rato. Mas chegamos a ver no Hospital Universitário Antônio Pedro caso clássico de neuropatia axonal muito dolorosa, alopécia completa, neuropatia óptica e distúrbios mentais. Os mercuriais ocorreram muito relatados na Baía de Minamata, no Japão, onde os peixes eram intoxicados por mercuriais julgados pelas fábricas e intoxicavam o homem d'água. O ouro é muito raro e a platina mais naqueles produtos que usam platina para tratamento de neoplasias, principalmente neoplasias de cólon. Agentes industriais, acrilamida, disulfetos de carbono, óxido de etileno, hexacarbono, órgãos fosforados, esse aqui, triclóide, esse ainda existe na nossa agricultura, nossos agricultores, ainda existe muito. Por exemplo, esse aqui foi um paciente que nós estudamos há muitos anos. Esse paciente fazia banho de gado com triclofon, que era um órgão fosforado. E ele foi desenvolvendo um quadro de neuropatia periférica, sensitivo-motora, progressiva, e que ficou com sequelas. Ele dava banho de gado só de calção, sem nada, sem máscara. Então, a proteção no trabalho desses pacientes é muito precária. Daí existia ainda, em nosso meio, nos países em desenvolvimento, como se chama, essas neuropatias por tóxico. Óxido de etileno, esse foi outro caso que nós vimos. Um paciente trabalhava numa fábrica de esterilização a frio, que usa o óxido de etileno. Então, 2 pacientes dessa fábrica tiveram neuropatia periférica. Um deles foi nos procurar no Hospital Universitário Antônio Pedro e nós verificamos que ele tinha uma neuropatia sensitiva, dolorosa, axonal. E tinha relação com óxido de etileno. Já o seu colega não foi procurar com medo do dono da fábrica. Nós fomos na fábrica para ver se algum aluno nosso de mestrado poderia fazer uma tese examinando os pacientes que trabalhavam diretamente na máquina e aqueles no escritório, mas o dono da fábrica não permitiu. 3 meses depois, ele nos chamou, podendo fazer o trabalho, que ele havia consertado a máquina. Quer dizer, é outro agente que ainda se vê nas neuropatias periféricas. As medicamentosas cada vez são mais frequentes. Cada vez surge um fármaco novo. Por exemplo, colocamos aqui o bortezomib é novo, mas pode dar neuropatias periféricas. Quantos casos nós já vimos de paciente com linfoma, leucemia, tratado com vincristina, dolorosa ou não, reflexia profunda completa?
O paclitaxel, os taxóis que usam muito nos neoplasias de cólon, dão uma neuropatia atáxica axonal. E essas neuropatias medicamentosas costumam ter o que se chama de COAST. O que é isso? Mesmo parando o medicamento, a neuropatia continua evoluindo por 1 a 2 meses. Ao cessar o medicamento, depois de 1 a 2 meses, começa a melhorar. E muitas vezes ficam sequelas. Anticonvulsivantes, se vocês pegarem um paciente que toma fenitoína, hoje é pouco usada a hidantoína, meses após, anos após, ele vai ter reflexos abolidos. E outros mais, talidomida, hidralazina, colocamos aqui a estatina, coloquei um ponto de interrogação, porque há dúvida ainda se estatinas provocam neuropatia. As estatinas são um dos medicamentos mais usados no mundo, somente superada pelos anti-inflamatórios. Em terceiro lugar vem a Viagra, os excitantes. Mas a estatina é muito usada. E nós temos isso, caso de neuropatia pela estatina. Como nós sabemos que deve ser? Porque para a estatina o paciente melhora. Isso aqui foi um trabalho feito em que o indivíduo estudou o paciente com a estatina com eletromiografia. E ele seguiu esse paciente, vejam bem nesse slide inferior, na parte inferior dos slides, o tempo que foram acompanhados e a neurocondução foi caindo de acordo com a exposição às estatinas. Todas elas podem dar. Então, uma prova que é estatina é retirar o medicamento, aguardar alguns meses e o paciente começa a ter melhora. As doenças carenciais. Então, nos países subdesenvolvidos, ainda são muito frequentes. E entre as doenças carenciais, nós temos aqui várias. A mais frequente delas é tiro carencial. Nós fizemos um estudo há mais de 20 anos das polineuropatias atendidas no Hospital Universitário Antônio Pedro e verificamos que esse era o primeiro lugar. Depois de 20 anos, nós estudamos de novo e verificamos que estava em terceiro lugar. Já não era a primeira. A primeira eram as inflamatórias. Por quê? Por causa da bolsa alimentação. Então, o povo brasileiro começou a comer mais e essa caiu para o terceiro lugar. Mas vemos aqui a pelagra, carência de vitamina B12, que é uma das causas mais frequentes no idoso, a síndrome de Strachan, síndrome de Kuba, vamos falar sobre isso, e principalmente a cirurgia bariátrica. Essa aqui, que o Brasil é o segundo país do mundo que faz cirurgia bariátrica, e grande parte dos pacientes desenvolve uma neuropatia carencial. Nós podemos evitar isso fazendo suplemento vitamínico nos pacientes que são submetidos a esse tipo de cirurgia. A polineuropatia carencial, a incidência é muito variável. Quem mais estudou isso muitos anos atrás foi Vitor e Adams, que acharam que é 9% a incidência. Já esse autor dinamarquês acharam que é 30%. Já aqui o Indbank achou que é muito baixo. Mas por quê? Porque os americanos, eles não colocam a neuropatia etírica carencial, eles relegam ao plano secundário, mas elas são ainda frequentes. Quais são os fatores principais? O estado nutricional, a duração do alcoolismo, as bebidas, tipo de bebidas alcoólicas, as destiladas são mais frequentes e associados ao cometimento hepático. Então, no estudo que nós fizemos há muitos anos atrás, nós verificamos que grande parte dos pacientes não tinha só neuropatia alcoólica, eles tinham também esteatose hepática, tuberculose pulmonar, pancreatite, miocardiopatia, pelagra, anemia e cirrose hepática. Então, esses pacientes que desenvolvem neuropatia etírica carencial, que hoje em dia nós vemos com tanta frequência aqueles casos mais graves, com neuropatia digestivo-motora, muito dolorosas, mas ainda vemos ainda provocadas pelo álcool. E tem vários tipos. A mista sensitiva-motora, a sensitiva pura, que é a mais comum, e a táxica, que é a mais rara e mais grave. Porque vocês vão ver durante a exposição que as neuropatias atáxicas de fibra larga, axonais, o prognóstico não é bom. Esse caso não recupera inteiramente. Então, se vocês viram neuropatia atáxica axonal, qualquer que seja a causa, se não tratada nos primeiros meses, vai ficar com sequela. Aqui só vou mostrar o beriberi, né, que quase não existe mais, mas para lembrar que foi muito frequente em nosso meio. A carência de vitamina B12. A vitamina B12, como todos vocês conhecem, dando esclerose combinada de medula, mas quase sempre é associada à neuropatia sensitiva, que é esquecida, porque não é o quadro principal. Mas existem casos de polineuropatia sensitiva
isolada provocada por carência de vitamina B12. E não adianta dosar só a B12, tem que dosar também a homocisteína e, por vezes, o ácido metilmalônico. Às vezes, a vitamina B12 está normal, mas o ácido metilmalônico está elevado. Recentemente, recebi um trabalho para se referir, em que ele mostra o seguinte, muito bom o trabalho, que só se deve dosar o ácido metilmalônico quando a vitamina B12 está no limiar. Se ela estiver normal, acima do normal, não há necessidade de nós fazermos esse dosagem do ácido metilmalônico, que é cara, nem todos os convênios pagam, para verificar se há carência ou não. Então, nós vemos, há pouco tempo, no Congresso Europeu, mostrou que as duas polineuropatias mais frequentes nos pacientes idosos é a carência de vitamina B12 e as gamopatias monoclonais, que vamos falar daqui a pouco. Então, não esquecer essa daqui. A síndrome de Strachan, que não existe mais, mas foi muito comentada na Segunda Guerra Mundial, aqui mostrando os judeus ficavam uma grande carência e davam muitos pés queimantes, que chamam de burning feet, uma polineuropatia sensitiva e dolorosa. Mas não era só restrita a isso. Em Cuba, o professor Thomas foi escalado para estudar uma neuropatia periférica em Cuba, que dava polineuropatia dolorosa, sensitiva, e dava também neurite óptica e diminuía a audição. Não sabiam os cubanos o que era. Então, ele verificou que só ocorria em pacientes adultos na idade de trabalho. Nas crianças e nos velhos não tinham. Por quê? Esses indivíduos recebiam uma ração muito pobre, e pobre em vitamina B1. Então, o que fizeram eles? Estudaram, deram tiamina, cianocobalamina, folatos, e os pacientes melhoraram. Então, foram lá estudar isso para dar o diagnóstico, o professor Thomas e um americano, que foi o Roman, Gustavo Roman, um colombiano radicado nos Estados Unidos, que era um NIH. O professor Thomas publicou isso num trabalho em revista inglesa, culpando o bloqueio americano para Cuba. Já o Roman, a mesma coisa, tentou publicar, mas os americanos não deixaram. E o Roman foi tiraram ele do NIH e colocaram ele para o Texas. Foi ser neurologista numa pequena cidade do Texas. A neuropatia atáxica tropical, ela foi estudada na África e parece que era mais tóxica do que carencial, porque lá comiam muita mandioca, uma mandioca que a caçava, e dava, além de polineuropatia atáxica, ocorria também, às vezes, uma síndrome piramidal, atrofia óptica e surdez. A alimentação era à base de caçava, como vocês veem aqui. Isso parece que é intoxicação por cianetos. Isso aí, no Congresso de Neurologia da ABN, realizado no Pará, foi mostrado que no Maranhão existia uma cidade em uma carência alimentar muito grande, que se alimentava somente de caçava, e ocorreram vários casos dessa intoxicação pelos tiocianatos. Felizmente, não se vê quase hoje em dia mais. Após a cirurgia bariátrica, são mais carenciais. Isso aqui é um trabalho feito pela escola francesa, onde vocês veem aqui que a neuropatia bariátrica, após a cirurgia bariátrica, é muito mais frequente, carencial, e ela melhora, às vezes, com o suplemento vitamínico. Aqui mostrando o tratamento, esse slide está pequenininho, mas dá para ver, e é uma polineuropatia carencial. Entretanto, alguns casos têm sido descritos de polineuropatia pós-cirurgia bariátrica de mecanismo inflamatório, porque nós vimos, quando estudamos 2 casos de pacientes logo após a cirurgia bariátrica, apresentaram inflamação. Aqui vocês veem uma coloração nervo-coração pela hematoxina, uma microvasculite. Esses pacientes foram tratados ou com imunoglobulina ou com corticosteroides e melhoraram. Não é surpresa, porque na escola do professor Dick, vários casos já foram relatados também de polineuropatia por microvasculite após a cirurgia bariátrica. É raro, mas temos que pensar nela. As infecciosas, infelizmente, ainda é frequente em nossos meios. Quais são elas? A hanseníase, vírus C, coloquei hepatite, mas vírus C, HIV, HTLV1, dengue, zika, pós-diftéria. A pós-diftéria nem vou falar porque ela é desminimizante. A doença de Lyme não existe no nosso meio. E a doença de Chagas é muito rara. Vou mostrar daqui a pouco. A hanseníase, ela pode dar polineuropatia axonal, mas não é bem uma polineuropatia. É mais uma mononeuropatia múltipla confluente, que com o tempo vai confluindo e parece, no final, uma polineuropatia. Mas, pelos estudos eletrofisiológicos,
nós podemos verificar que ela é uma polineuropatia confluente, quer dizer, uma mononeuropatia que vai, e às vezes é isolada, não tem nenhuma alteração cutânea. Então, aqui vocês veem a frequência da hanseníase no nosso meio, e mostrando que o que nos interessa mais é a hanseníase pura, que diagnóstico é difícil. A incidência varia muito segundo os estudos. O último estudo feito em 2009 mostrou que 3%, mais ou menos, de pacientes apresentam a hanseníase neural pura, onde o diagnóstico é difícil. Só a biópsia de nervo periférico vai permitir realizar esse diagnóstico. Infelizmente, ainda em nosso meio, nós temos visto casos de hanseníase neural pura. Esse aqui foi um estudo que nós fizemos há muitos anos, em 2003, quando nós verificamos pacientes que tinham a polineuropatia de fibra fina. Eles apresentavam dor, dormência, queimação, nervo espessado ou não, sem nenhuma alteração cutânea, e a biópsia de nervo mostrava alterações típicas de hanseníase. A maioria mostrando na biópsia hanseníase do tipo multibacilar, isto é, com múltiplos bacilos, a chamada hanseníase lepromatosa. Mas hoje em dia nós não daríamos mais esse nome. Nós dizemos que a polineuropatia confluente, que na realidade acomete fibra fina, mas de maneira diferente de um membro para outro, mas no final acaba aparecendo igual. Então, quais são as características principais dessa mononeuropatia múltipla que dá uma polineuropatia confluente? Sexo masculino é mais frequente, a idade 20 a 40 anos, sem lesões cutâneas, sem critério para dar isso. Muito tempo assintomática, pode ficar. Já vi pacientes com 10, 12 anos, com dormência nos pés, queimação nos pés, e era por hanseníase. Raspado de pele muconasal tem que ser negativo, para nós considerarmos pura, e o teste Mitsuda não detecta nada, ele pode ser positivo ou negativo, ele não vai dizer se é uma forma neural pura da hanseníase. Quem estudou muito isso no nosso meio também foi a doutora Márcia Jardim, lá da Fiocruz. As formas clínicas, vejam bem, a polineuropatia é predominante, 63,5%. Já a mononeuropatia múltipla são mais raras. Então, essas formas que nós vemos com frequência. Quantos casos nós já vimos isso? Há pouco tempo foi um médico, ele está no Rio de Janeiro há 20 anos, mas nasceu em Minas Gerais e começou a apresentar dormência e dor nas pernas com anestesia dolorosa e térmica. E na biópsia de nervo periférico, tinha múltiplos bacilos. Tem a polineuropatia, o fator de risco, o período de incubação foi muito grande, anos para desenvolver a polineuropatia. O vírus C. O vírus C vem os países que mais nós encontramos o vírus C. Então, esses pacientes podem desenvolver uma polineuropatia, uma mononeuropatia múltipla, polineuropatia axonal. E essa polineuropatia, ela pode ser crioglobulina positivo ou crioglobulina negativo. Quando é polineuropatia axonal, é mais crioglobulina positiva. E quando é mononeuropatia múltipla, é mais crioglobulina negativa. O mecanismo ainda é desconhecido, mas parece que existe uma isquemia dos vasos nervorum, levando a essa polineuropatia. Outros acreditam que seja mais autoimune. O fato que ainda existe em nosso meio muito vírus C e polineuropatia. O HIV é pouco conhecida, a polineuropatia, mas depois que o HIV começou a apresentar com mais frequência, passou-se a ver com mais frequência. E a polineuropatia do HIV, ela pode ser pela própria doença ou pode ser pelos medicamentos. Atualmente, com os esquemas para tratamento do HIV, as manifestações neurológicas, outrora vasculite necrosante, ela fez também uma neovascularização, novos vasos formados. Esse típico da biópsia de uma vasculite necrosante, cujo tratamento não pode ser só o corticoide, tem que associar com a ciclofosfamida ou outro imunossupressor. Já aqui é uma microvasculite. Aqui no direito, inferior direito, tem a paciente que eu falei, muita dor nas pernas, aqueles abolidos, eu fiz a biópsia, vejam aqui, ó, a pequena arteríola em volta é infiltrado inflamatório, mas não há necrose de parede.
e aqui em volta são 2 feixes nervosos, você vê que há pouca fibra, diminuição de fibra moderada, e já há elementos mostrando que está havendo uma degeneração axonal, que está em atividade. Esses casos de microvasculite, tratamento com corticosteroide é essencial. Só o corticosteroide já pode dar uma melhora durante 1 a 2 anos, usando em doses decrescentes. Das doenças autoimunes, vamos falar poucas delas. A MAN, a MISAN, ou a MAN é a polineuropatia tipo Guillain-Barré axonal. E o AMISAN também é axonal, só que é sensitivo motora. A síndrome Miller-Fischer, que melhora muito rápido com o tratamento, e as gamopatias monoclonais IgA, IgM, IgG, que são axonais. Sabe, geralmente dão um quadro clínico leve, com dormência, queimação nos pés, mais indivíduos idosos, em que nós temos que encaminhar para o hematologista para verificar se existe alguma doença hematológica associada. Mas, geralmente, se for só quadro sensitivo, nós nem tratamos com imunossupressor porque elas são benignas. O AMISAN e o AMAN, principalmente, foi uma polineuropatia axonal pura que se verificou primeiro na China, e depois verificaram que em alguns países essa forma de Guillain-Barré é muito frequente. Curiosamente, ela melhora muito rápida com a imunoglobulina, que não justificava uma lesão axonal. Aí, num estudo recente, principalmente por um japonês chamado Yuki e um italiano chamado Uncini, eles verificaram que nessas doenças não é axonal. O que existe realmente é uma lesão no nódulo de Ranvier, daí chamado nódo para nodopatias. Daí a melhora rápida. É uma doença provocada por anticorpos antigangliosídeos que vão agir no nódo e no paranodo, levando uma desmineralização secundária. Então, não são axonais, daí a melhora ser muito rápida. Então, hoje, quando nós falamos do mecanismo fisiopatológico das polineuropatias, nós temos que falar em axonal, desmineralizante e nódo para nodopatias. Como é também a síndrome Miller-Fischer, que melhora muito rápido. Outra doença que tem estudado bastante é a doença celíaca. É muito mais frequente do que nós pensamos. As manifestações neurológicas, elas são 2 mais frequentes: ataxia cerebelar e uma polineuropatia axonal sensitiva dolorosa. Recentemente, eu tive o caso de uma senhora que foi me procurar por um tremor cefálico e tremor de mãos. Eu achei que fosse um tremor essencial e mediquei com primidona, a melhora foi muito pouca. Depois, ela desenvolveu uma polineuropatia sensitiva dolorosa dos membros inferiores. Aí, com a rotina de exames para polineuropatia de causa desconhecida, mostrou que ela tinha um anticorpo antitransglutaminase elevado. E a dieta do grupo melhorou não só o tremor, como melhorou também a neuropatia periférica. Então, é um exame que a gente faz de rotina naqueles casos de polineuropatia axonal de causa desconhecida. Finalmente, nas polineuropatias adquiridas, vamos falar nas paraneoplásicas. São raras, mas a mais conhecida é a poliganglioneuropatia de Denny Brown, poliganglioneuropatia. Essa doença, ela é quase sempre associada a um tumor de pequenas células, e às vezes ela precede o aparecimento das pequenas células. É conhecida, e a dosagem de anticorpos, radiografia de pulmão, vai fazer o diagnóstico. O POENS, que é a polineuropatia endocrinopatia proteína M, ela é muito característica, ela pode ser axonal, pode ser desmineralizante, mas quase sempre associada a um mieloma osteoesclerótico, um mieloma só localizado em um osso. Então, o diagnóstico deve ser feito logo, e é fácil dosagem do VEG, fatores de crescimento vascular, que está alterado, e faz-se o tratamento de radioterapia no osso, o paciente melhora, ou então vários tratamentos com imunossupressores, que não é o assunto de hoje. Amiloidose secundária, não amiloidose primária hereditária, secundária, mieloma, a macroglobulinemia, doença de Cashman. A biópsia vai mostrar o amiloide e a pesquisa do hematologista vai confirmar uma dessas doenças. Vamos sair do grupo das adquiridas e falar no grupo das hereditárias. Principalmente Charcot-Marie. Essa é a grande doença da neuropatia hereditária. Cada vez mais nós vemos Charcot-Marie, porque a incidência de Charcot-Marie é 1
para 2.500 pessoas. Em cada 2.500 pessoas, uma tem doença de Charcot-Marie. Às vezes é tão benigna que passa desconhecida. E a classificação da doença de Charcot-Marie, ela é hereditária, tem fraqueza e hemetrofia distal, alterações sensitivas leves, quase sempre o quadro motor predomina, existência de pés cavos, escoliose, e pode ser dominante, recessivo ou ligado ao X. A classificação da doença de Charcot-Marie é feita principalmente pela eletromiografia, que vai dizer se é desmineralizante ou axonal, e pela genética, que vai dizer se é dominante, recessiva ou ligada ao cromossoma X. Então, pode ser desmineralizante ou axonal. Então, o segundo tipo de eletromiografia, isso foi uma classificação que até hoje é adotada. Na desmineralizante, o nervo mediano, a velocidade de condução nervosa, está abaixo de 38 metros por segundo. E na axonal, a velocidade de condução nervosa, do nervo mediano, está acima de 38 metros por segundo. Ela pode ser dominante, ou pode ser ligada ao X, que é a segunda mais frequente, ou pode ser recessiva. Mas o que nos interessa mais são as recessivas, ou melhor, são as axonais. Charcot-Marie tipo X, que é a segunda mais frequente, ligada a uma proteína chamada conectina, tem várias mutações, já foram escritas mais de 200 mutações dessa proteína, e ela pode ser axonal ou desmineralizante. Às vezes, no paciente, ela é desmineralizante, mas quem transmitiu, ela é axonal. Então, e pode, às vezes, coexistir com alterações do sistema nervoso central e surdez. Pode ser desmineralizante ou pode ser axonal. Aqui são os vários tipos de Charcot-Marie axonais, só parei só as axonais, não são as mais frequentes. Mais frequente é desmineralizante. E essa aqui, ó, vejam bem, é chamada tipo 2, dominante axonal. Hoje em dia são mais de... Isso aqui é antigo. Cada dia, eu estou falando aqui agora, já descobriram um novo tipo de Charcot-Marie. Há pouco tempo eu apresentei num congresso da Europa um caso de 2W e já tem um caso de 2T. Quer dizer, essas neuropatias axonais são frequentes de diagnóstico. Às vezes é difícil, porque nós não encontramos parentela, pode ser o primeiro caso da família, por isso que naqueles casos de causa desconhecida, de polineuropatia axonal, crônica, se tem algum elemento, escoliose, pés cavos, nós temos que desconfiar e pedir o exame genético. A polineuropatia amiloidótica, que no Brasil é muito comum, ela é estudada, aqui, o slide foi errado, é autossômica dominante, muito penetrante, geralmente começa em idade jovem, apesar de que temos visto muito início tardio, que não tem caso na família, muito desautonomia, a substância amiloide depositada, rapidamente progressiva e várias mutações. A mais frequente em nosso meio é essa aqui, ó, a MET30, metionina 30, localizado no sítio do 30, com a substituição da metionina pela leucina. Então, em Portugal e no Brasil. São outros aqui que existem em outros países, mas interessa mais a nós essa daqui, que a biópsia tanto faz de nervo, de glândulas salivares, do epíplo, vai mostrar isso aqui no vermelho com, que é a substância amiloide aqui na birefringência. Então, isso já forma o diagnóstico. Nós fizemos há pouco tempo um trabalho em conjunto com vários elementos da academia para dar o consenso de diagnóstico da neuropatia pela transtirretina. Então, aqui nós fizemos uma escala, como é que vai evoluindo até o indivíduo ser... Mas hoje em dia, essa doença tem muito tratamento novo. Então, o tratamento feito precocemente parece que retarda muito a progressão dessa doença, apesar de que no Japão ainda se faz somente o transplante hepático. Aqui os países onde nós encontramos mais, foi um erro desse slide que não mostrou o Japão aqui. O Japão tem muita neuropatia amiloidótica também. A neuropatia sensitiva autonômica hereditária axonal é rara, muito rara, e tem uma variante que é axonal. Nós temos a classificação, temos o tipo 1, que é desmineralizante, o tipo 2 é recessivo e axonal, o tipo 3 também é recessivo e axonal, e o tipo 4. Essa doença geralmente só dá dor, anestesia dolorosa e térmica, e às vezes o diagnóstico é muito difícil. Se na família tem alguém é mais fácil, mas se não tem, nós temos que fazer um exame genético para confirmar
essa neuropatia. A porfiria aguda intermitente não é só aguda intermitente. Há pouco tempo foi referido no nosso capítulo de neuropatia periférica um caso de polineuropatia crônica axonal, mas geralmente ela é aguda e ocorre mais nas polineuropatia aguda intermitente, na hereditária e variegata. É axonal, predomina nos membros superiores e é confundida muitas vezes com a síndrome de Guillain-Barré. Entretanto, existem outros elementos que vão fazer o diagnóstico. Dor abdominal, urina cor de Coca-Cola, cor escura, distúrbios mentais. Isso faz com que o médico suspeite. E alguma droga que o paciente usou que desencadeou. Então, aqui são os medicamentos, fármacos nocivos, que o paciente que tem essa doença não deve usar esses fármacos, que pode desencadear a doença. O último caso que nós vimos, só relatar rapidamente, eu fui ver uma paciente no Bangu, que estava com diagnóstico de Guillain-Barré. Quando eu entrei na UTI, dos 6 pacientes internados, com aquele plástico que coleta a urina dela era escura, já fiquei desconfiado. Fui falar com ela estava muito confusa, e a eletromiografia era axonal, falei, isso não é Guillain-Barré. E ela começou a doença depois de ter sido dado metaclopramida para uma dor epigástrica. Aí que desencadeou a doença era uma polineuropatia porfiria aguda intermitente. Então, aqui são os fármacos que não devem ser dados, o tempo é exíguo, eu não posso falar sobre todos eles. Existem outras neuropatias hereditárias mais raras, a doença de Hashimoto, que é mais deshumanizante, a leukodistrofias em criança, mas que o diagnóstico permite fazer com outros elementos, as gangliosidoses, a doença de Fabry, a doença de Fabry ou Fabry, ela dá muita dor mais nos membros superiores, e tem outros elementos, como angioqueratoma, doença vascular cerebral. A neuropatia axonal gigante é muito rara, nós tivemos um caso da alteração do cabelo, o cabelo fica quebradiço, e o neurônio, a biópsia vai mostrar um neurônio axonal, mas a genética faz o diagnóstico. A neuropatia axonal gigante, repetido aqui, né? A linfomatose múltipla, vimos um caso de indivíduo com vários lipomas e tinha uma neuropatia periférica sensitiva, e atrofias cerebelares pode dar neuropatia, mas não é o elemento principal. Aqui mostrando novamente as fibras, mostrando a fibra fina aqui, ó, fibras mielínicas e mielinas fínicas. Por que eu coloquei esse slide? Para falar sobre as neuropatias de fibra fina, que a maioria das fibras são sem mielina. Isso aqui é um histograma de uma fibra nervosa, mostrando que a maioria é fibra mielínica, fibra C, e mielina fina. As fibras grossas são mais raras. Então, as neuropatias de fibra fina, que é o must hoje em dia, que se fala muito, é uma neuropatia difícil de diagnóstico, porque o exame neurológico pode ser normal. Às vezes, nós encontramos uma hipoestesia dolorosa e términe na ponta do dedo dos pés. Às vezes, nada. A eletromiografia é normal, eletromiografia de rotina. Somente exames sofisticados que nós nos dispomos na prática diária, como o LEPS, o SHEPS e outros para o sistema nervoso autonômico, que vão formar o diagnóstico. Ou então a biópsia de pele. Mas na biópsia de pele requer uma sofisticação muito grande, ainda não há em nosso meio nenhum serviço que faça. Na USP começaram a fazer, não sei se estão fazendo ainda, mas requer muita tecnologia. É a neuropatia que pode dar uma hipoestesia, às vezes não tem, pode dar alteração de coloração da pele. Aqui vocês veem a dor, é muito mais frequente. Aqui vocês veem nesse esquema aqui, é neuropatia de fibra fina, o primeiro gráfico aqui. Ó. É muito mais frequente a dor, a neuropatia de fibra fina, do que na neuropatia de fibra larga. Vejam bem aqui, ó, muito mais frequente. Então, essa neuropatia dá muita dor. A incidência, vejam bem, a incidência na Noruega, na Holanda, dessa neuropatia de fibra fina, a grande causa foi idiopática, não se conseguiu encontrar a causa. Sarcoidose, diabetes, aqui é o contrário que outros países. O diabetes é muito mais frequente, intolerância à glicose, e outras causas mais raras. Quando nós não encontramos nada, nós somos obrigados a fazer um exame de DNA para ver se há uma mutação nos canais de sódio, NAV.6, NAV.8, NAV.9, que é a mutação nesse gene aqui, pode dar uma neuropatia dolorosa, mas aí somente o exame genético vai contribuir para a etiologia, não para o tratamento. E aqui são os distúrbios autonômicos que podem ocorrer na neuropatia de fibra fina, porque pega a fibra autonômica também, que é fibra fina. Então, tudo isso pode ocorrer, disfunção sexual, gastroparesia, hipohidrose.
Então, há muita dor e por outras causas, hipotiroidismo. Você vê aqui um estudo feito há pouco tempo, paciente com hipotiroidismo com neuropatia de fibra fina. E aqui, no último Congresso Europeu de Neuropatias Periféricas, que foi feito no mês passado, foi feito virtual, mas me chamou a atenção um trabalho relacionado com esse gene aqui, ó, esse gene. Esse gene dá uma doença chamada CANVAS, que é Cerebellar Ataxia, Neuropatia, Vestíbulo, alterações vestibulares e surdez. E dá também, às vezes, tosse. E essa doença, esses indivíduos estudaram, verificaram que a neuropatia periférica pode preceder de vários anos a alteração comum do CANVAS. Às vezes nós temos só a neuropatia isolada. Como esses indivíduos fixaram muito nesse caso, eu acho que eles puxaram muito para esse, não sei se é verdade isso, mas acho que 30% das neuropatias periféricas que nós não encontramos a causa, são devidos ao CANVAS. Então, fazer o gene, esse gene aqui, ó, FC1, 30% das neuropatias chamadas Chronic Idiopathic Axonal Polyneuropathy, CIAP, C-I-A-P. Vou passar outro slide, vou passar isso aqui, vou mostrar isso aqui. Aqui você vê aqui, ó. O diabetes é responsável pelas maioria das polineuropatias axonais. Mas, em segundo lugar, vê aqui em vermelho as neuropatias criptogênicas, de causa desconhecida. Então, segundo eles, 30%. Eu achei um pouco exagero, cada um puxa mais para aquilo que ele estuda, né? Então, eles acharam aqui, ó, que as neuropatias periféricas, diabetes, inflamatória, amiloidótica, e tem as doenças mitocondriais. Então, algumas delas são mitocondriais e dão neuropatia periférica, como o MENG, SANDO, NARP, são neuropatias periféricas mitocondriais, que existem também. Então, aqui o que eles fizeram? Vejam bem aqui, o CANVAS, ele dá ataxia cerebelar, acometimento vestibular, dá disautonomia, dá tosse crônica e dá neuropatia. A neuropatia é mais frequente, 52%. E às vezes começa com neuropatia, só anos depois que desenvolve os outros sintomas. Então, ele acha que naqueles pacientes com neuropatia sensitiva, dolorosa, ciáticas, axonais, idiopáticas, corresponde a 30% das neuropatias, 30% delas são devido ao CANVAS, a esse gene aqui. Então, qual a lição que eles mandaram dar agora, recentemente? Que a neuropatia que vai lentamente ocorrendo em neuropatias em pacientes idosos pode ser devida ao CANVAS. E, às vezes, os outros sinais vão aparecer mais tarde, e a tosse é um dos elementos frequentes desses pacientes. Eu gostei muito porque eu aprendi isso, mas não sei se é um exagero desses autores. E as neuropatias axonais? Eu coloquei aqui os exames que nós fazemos de rotina. Primeira intenção, segunda intenção, para tentar descobrir a causa. Vejam bem aqui, eletroforese por imunofixação, para ver IgG, IgA. Os anticorpos, principalmente nas polineuropatias paraneoplásicas, síndrome Miller-Fisher, anticorpo GQ1B, a glicemia pós-prandial, sorologia para esses vírus, P12, folato, homocisteína que está elevada, ácido metilmalônico, anticorpo anti-MAG, mas aqui mais que a neuropatia IgM anti-MAG, que é desmineralizante. E terceira intenção são os mais sofisticados, anticorpo antitransglutaminase, enzima de correção de angiotensina para neurosarcoidose, fibrominemia, marcadores de hepatite B e C, transtirretina, líquido, cintigrafia óssea para ver provavelmente o mieloma, as biópsias neuromusculares, biópsia de pele e o DNA, naqueles casos muito dolorosos que nós pedimos para ver a mutação, né, no NAV 1.7. Os testes laboratoriais são muito sofisticados, quase não se vê. É difícil um serviço de neurologia, ainda mais público, ter todos esses exames com LEP, SHEP, microscopia ocular com focal, que nós vamos ver diretamente no fundo de olho as fibras amielínicas, a biópsia de pele, que é muito usada para dar o diagnóstico de fibra fina, mas, infelizmente, nós não temos não temos ainda. O trabalho que ganhou o prêmio do Congresso Americano de 6, 7 anos atrás foi um trabalho que eles pegaram um paciente com intolerância à glicose, com dor nas pernas, e a biópsia de pele mostrou perda de fibras finas. Trataram somente com exercício físico e dieta, só, não deram remédios. Intolerância à glicose. E um ano depois,
pacientes melhoraram, refizeram a biópsia de pele e houve crescimento de fibra nervosa. Então, é importante, às vezes, para nós acompanharmos esse paciente, uma vez que é um exame inócuo. Finalmente, eu quero terminar essa palestra homenageando os 2 precursores da neuropatias periféricas. No mundo, o pai da neuropatia periférica, com quem eu trabalhei, professor Piquet Thomas, e, em nosso meio, Hamilton Barreira, falecido há uns anos atrás, foi o precursor das neuropatias periféricas do Brasil, em Ribeirão Preto. Muito obrigado pela atenção, desculpe eu ter prolongado um pouco essa palestra. Obrigada, doutor Marcos Freitas, pela excelente palestra. Agora vai ficar aberto para perguntas. Fernando, Cícera, os participantes. Eu queria Pode falar. começar agradecendo ao professor Marcos. A palestra foi, como sempre, extremamente importante, muito informativa. Somente uma pessoa com muita experiência pode ter uma palestra desse nível. Pedir desculpas pelo contratempo técnico, e a gente vai tentar evitar que isso aconteça em palestras futuras. Mas eu queria começar, professor, falando da neuropatia, das polineuropatias que têm ocorrido na COVID. A COVID, apesar de ser uma doença eminentemente inflamatória, no sistema nervoso parece que não tem um mecanismo inflamatório tão claro. É mais comum, por exemplo, encefalopatia do que encefalite, e mais comum uma neuropatia do doente crítico do que uma neuropatia, por exemplo, da síndrome de Guillain-Barré. Eu queria me ater à neuropatia do doente crítico na COVID. Eu acompanhei vários casos e me chamou a atenção que essa neuropatia tem sido, pelo menos aparentemente, mais precoce e mais intensa. A gente vê alguns pacientes com 3 semanas internados no CTI, tetraplégicos, por exemplo, por neuropatia do doente crítico. E em alguns desses casos, a pessoa tem a polineuropatia e tem também um comprometimento cognitivo importante. Eu tenho 2 casos de pacientes que ficaram em estado aparentemente vegetativo. O senhor tem tido essa experiência também da neuropatia do doente crítico na COVID-19 ser mais precoce e mais intensa? Cavaleira, muito boa a sua pergunta. Isso foi o que nós fizemos um estudo há pouco tempo. Vai ser publicado, talvez nos arquivos, uma revisão das polineuropatias pós-Covid. Então, nós levantamos, parece que foi 87 casos relacionados à síndrome de Guillain-Barré. Mas veja bem, muitos deles eram axonais. E os axonais podem ser do paciente crítico e não ser Guillain-Barré. Axonal é a polineuropatia do doente crítico. Em segundo lugar, a incidência de Guillain-Barré é discutida. O melhor estudo que eu vi foi publicado no Brain, onde eles verificaram que a síndrome de Guillain-Barré diminuiu em algumas cidades da Inglaterra, do Reino Unido, nesse período de março e abril de 2020, comparando com os anos anteriores. Por que eles acharam? Eles verificaram que a incidência diminuiu. Por quê? Porque os indivíduos ficaram mais restritos em casa e não saíram e não foram contaminados por aqueles germes que normalmente provocam Guillain-Barré. Já um estudo italiano mostrou que em 2 províncias da Itália aumentou. Mas hoje em dia, os autores, a maioria acredita que é mera coincidência. Eu acho que esses casos, muitos deles, como você falou, são polineuropatia de paciente crítico. Eu não tenho experiência no TI, porque pela minha idade, eu também fiquei restrito à minha casa. E devido a isso, 1 ano eu não tive infecção nenhuma. Eu costumava ter sempre gripe, então não tive, usando máscara e ficando em casa. Curiosamente, foi o melhor ano que eu passei de saúde. Agora, eu não tenho experiência, mas pelas minhas leituras que eu fiz, eu acho que muitos desses casos que você citou aí são pacientes doentes críticos de evolução rápida. Quem descreveu a doença do paciente crítico foi o Bolson, no Canadá. Ele acha que a incidência é muito alta. É só que nós não fazemos eletromiografia de rotina, e muitas vezes é difícil realizar no paciente está todo entubado, e é difícil avaliar, mas eu acho que está certo. A maioria dos pacientes, para mim, é neuropatia axonal de paciente crítico. O primeiro trabalho brasileiro publicado foi o nosso trabalho num paciente, nós atendemos no Hospital Universitário Antônio Pires, nós fizemos, por acaso, biópsia, não era indicada biópsia, nós fizemos para poder estudar, e era axonal realmente, com degeneração axonal em atividade. A sua intervenção foi muito boa. Agora, já a vacinação contra o Covid tem surgido alguns trabalhos.
Eu não sei, só daqui a algum tempo nós podemos avaliar. Porque você vê, o primeiro trabalho de vacinação que saiu foi em 1976, na Califórnia, onde o governo americano obrigou a vacinar contra o vírus da gripe, influenza, em alguns estados. E a incidência de Guillain-Barré parece que aumentou. Então, achavam que era vacinação. Mas, anos depois, a estatística mostrava que não, a incidência foi a mesma. Muitos casos eram de mielite, outros casos eram de vírus que simulavam para obter vantagens do governo, para indenização do governo. Quer dizer, essas vacinações, eu acho que ainda é muito precoce. Eu estou com a minha cunhada internada com Guillain-Barré após a segunda vacinação pelo Coronavac. Eu não sei se foi da vacinação ou se foi mera coincidência, ou se é uma doença crítica. Mas quando ela fez a eletromiografia, mostrou um padrão desmineralizante, quer dizer, não é do paciente crítico. Esse padrão pouco nefsural, o nefsural estava normal na eletromiografia. Então, eu acho que foi um Guillain-Barré, mas eu acho que eu não posso dizer que foi pós-vacinal. Eu acho que pode ser uma mera coincidência. Mas sua pergunta foi muito boa, porque o paciente esquece que existe essa neuropatia do paciente crítico, não é? Que a gente vê com uma certa frequência. Ok. Ô, Fernando, você tem alguma outra pergunta? Tem o Mário Milho, que vai querer fazer uma pergunta. Gostaria de Não, queria só agradecer ao professor Marcos, a resposta satisfez plenamente a pergunta, e aí o Mário pode falar. Ô, Mário, boa noite. Boa noite. Parabéns, professor Marcos. Eu queria entrar nessa discussão aí do paciente crítico. Essa pandemia, ela primeiro aqui em Natal, eu acho que é no mundo todo, que eu já li alguma coisa assim. Os neurologistas, eles não entram na UTI do paciente de Covid. Não entravam. E corre de medo. A neurologia é uma especialidade muito clínica, de tocar, de pegar o martelo, de ver a força. Como é que eu vou examinar um paciente que está em sedação, onde o primeiro tratamento do crítico, do grave, é sedar? Então, esses pacientes de Covid é uma sedação pesada. Os colegas sedam de uma forma que não tem jeito, e tem que sedar, parece ser, né? Você não vai pedir, tira a sedação para me fazer o exame neurológico? Primeiro, não tem neurologista. Assim eu li, na minha cidade não tinha neurologista. Começou a entrar neurologistas agora. Gente que agora começou a se vacinar, eu quero examinar um paciente. Mas poucos foram neurologistas. Eu vi no ano passado aqui que ia para a UTI. Ninguém ia, só se fosse obrigado para ser um clínico, porque não tinha mais clínico. Então, chegou um momento aqui na minha universidade, que meu hospital universitário, a gente teria que passar a visita na enfermaria, não na UTI, né? Então, o neurologista não foi à UTI ver os pacientes de Covid. As maiores descrições foram feitas por clínicos. É difícil nós neurologistas puristas que examinamos, acreditar o que o clínico vai dizer. E a outra coisa é a sedação. Então, o que eu estou vendo agora, pós toda essa epidemia, é muitos pacientes com neuropatias compressivas, ciático, lesão grave do ciático, bilateral, assimétrica, cubital, uma mononeuropatia que eu tenho quase toda certeza que é compressiva. Você vai ver a história, o paciente passa 70 dias acamado, perde 20 quilos de peso, faz um quadro de desnutrição e tal. Rapaz, esse cara tem todo motivo, sim, mais ainda que nesses hospitais públicos, tudo bem. Eu já vi relato de paciente ficar numa posição lá, prona, ou não sei, muito tempo. Eu não sei se eles fazem aquele cuidado das estruturas, né, os locais próprios de compressão. Então, eu acho que a gente vai ver muita neuropatia compressiva. Eu estou vendo agora pacientes que o ano passado fez esse quadro grave, agora está recuperando, vem para mim já, numa fase crônica, já vi uns 3 ou 4 pacientes. E quanto ao paciente crítico, o que eu tenho uma dificuldade, acho que vai ter uma dificuldade da gente descrever em que momento começou esses sintomas. Porque ele está sedado, ele ficou um bocado tempo sedado, como é que a gente sabe que começou? Foi quando ele foi entubado? Foi depois? Que momento começa essa história? Então, tem muita coisa aí difícil da gente entender, eu acho, nas descrições desses casos. Não sei se um neurologista ir lá para dentro da UTI e fazer um estudo e ficar, se empacotar e começar a examinar esse povo, levar uma eletromiografia para dentro da UTI, não sei. Então, essa é a minha opinião, assim, da dificuldade de entender esses casos nessa fase tão aguda, nessa pandemia. Como sempre, as suas intervenções são ótimas. Eu acho que a sedação realmente impede de você poder fazer algum exame, e também eu não entro em UTI de jeito nenhum, eu não entro em lugar nenhum no hospital, mas a sua intervenção oportuna e muito boa. Professor, eu digo, só para concluir, eu digo aos meus alunos, eu dou essa aula de neuropatia.
A neuropatia, para a gente neurologista, teoricamente é fácil da gente descrever que o paciente está com a neuropatia, né, professor? A neuropatia, a mononeurite múltipla, às vezes ele dá uma dificuldade, é importante ter aqueles termos. Mas o mais importante é a busca da etiologia, né? Então, a sua aula foi um compêndio de clínica médica, mais do que neurologia. É uma clínica médica, a polineuropatia. É uma riqueza que a gente está lendo. Esse dia eu mandei comprar o Harrison de novo. Eu gosto muito do Harrison, de atualização, para ver essas coisas clínicas que a gente não lê todo dia, né? Então, Mas só complementando o que você falou, eu aprendi com o professor Marcos, professor Oswaldo, que as neuropatias periféricas são a melhor interface entre a neurologia e a medicina interna. Com certeza. Então, corroborando o que você disse. Eu faço um exercício com meus alunos, é o seguinte, eu digo, começa a aula, vamos falar de polineuropatia, me diga uma causa. Ninguém pode repetir a causa. Aí pega uns 40, diga uma causa. Ah, eu não sei não, diga o que você estudou hoje. Aí o cara diz, não sei o quê, então dá por isso, por isso. Aí eu faço um exercício, daqui a pouco a gente tem 30 causas, tem 400 causas, 500 causas. Né? Muita coisa, sem razão. Parabéns, professor. Verdade. Parabéns. Alguém... Não, só dizer que não é tão incomum a gente descobrir que uma pessoa é diabética a partir da neuropatia que ela apresentou. Muito comum. Nem sabia que era diabética. Exatamente. Daí viu, Camila, a rotina de você pedir nessas causas a glicemia pós-prandial. Né? A gente descobre muitas vezes uma intolerância à glicose em um paciente com a neuropatia dolorosa. Né? Agora, esse paciente, eles vão muito ortopedistas, ao reumatologistas e ao angiologista, antes de ir ao neurologista. E quando não são rotulados como psiquiátricos. Né? E se calhar dele tiver alguma varizezinha, aí vai dizer que aquele incômodo na perna é da varize, né? Exatamente. Professor, eu tenho uma outra questão, é muito rápida. O que é que o senhor acha? Eu sei que o senhor falou no hipotireoidismo, mas as neuropatias das distireoidopatias, o senhor acha que é correto a gente poder dizer que existe uma neuropatia de Hashimoto em alguma situação? Olha, eu nunca fiquei muito fixado na doença de tireoide, mas o hipotireoidismo, ele além de dar símptoma do carpo, ele pode dar uma polineuropatia. O hipertireoidismo é citado, eu nunca vi o hipertireoidismo. Vi também na acromegalia, que pode dar também por uma hiperglicemia secundária. Agora, na encefalopatia de Hashimoto, eu não tenho experiência, não posso ser você, eu não tenho experiência nessa entidade. Mas eu sei que pode acontecer. Mas tem neuropatias periféricas de causa que a gente nem pensaria. Por exemplo, eu tive um paciente médico com a neuropatia de fibra fina, que eu não conseguia descobrir. Todos os exames eu fiz, mas na época não tinha antitransglutaminase. Aí ele foi visto pelo Marcondes quando surgiu o exame. O Marcondes fez e era intolerância ao glúten. Então, tem outras doenças que a gente não conhece ainda, clínica, né, que podem levar à neuropatia periférica. Mas, da ponto de vista clínico, essas que eu citei aqui, eu acho que são as mais conhecidas. Eu cito muita atenção para as vasculites. As vasculites isoladas dos nervos periféricos não são tão raras. A maior experiência do mundo é o professor Said. O professor Said faz biópsia em todo mundo, porque na França só ele fazia biópsia. Então, ele mandava e fazia biópsia. Então, a casuística dele de vasculite, com ele eu vi essas lâminas todas de vasculite, e que você pode encontrar, e tem tratamento, mas tem que ser feito diagnóstico precoce, né? Entrar logo com corticoide e imunossupressor. Professor, em relação ao tratamento da Guillain-Barré, a gente estava conversando inicialmente sobre, seria a imunoglobulina, mas tem alguns casos que são recorrentes, que o senhor falou, acho que é interessante a gente discutir isso em relação ao... Em consequência de ser o componente axonal também, ou não? Seria desmielinizante? Olha, eu recebi um trabalho recente, para se referir, desse paciente que tem Guillain-Barré e flutuam. Eles têm o Guillain-Barré, melhora, geralmente com imunoglobulina, e semanas após pioram. Eles são chamados de flutuação. Não é o CIDP agudo, que começa agudo. Esse Guillain-Barré é recorrente. A incidência é de 5,6% na média dos casos. E eles acham que a melhora mais nesse caso é com a plasmaférese. Eu não vejo muito esses casos. Eu já vi Guillain-Barré recidivante, quer dizer, qual é a diferença de recorrente e recidivante? Recidivante é aquele que melhora e depois de certo tempo volta a ter.
E recorrente, antes dele melhorar totalmente, ele volta a ter. Então, nesse caso de recorrente, citam fazer a plasmaférese. Quanto à forma axonal, existe a forma axonal pura, mas existem essas nódo-paranodopatias, que melhoram muito com a imunoglobulina, mas que não tem lesão axonal, daí melhora ser muito, igual a síndrome Miller-Fischer. A síndrome Miller-Fischer ela já é tida hoje como a paranodopatia, porque a melhora é muito rápida, ou com imunoglobulina ou sem nada. Esses são os anticorpos que estão se descobrindo agora, anti-GQ1B, anti-GM1, e o que provoca esse tipo de doença. Isso foi estudado agora, recentemente, ainda tem uns 5... O ano retrasado, nós fomos a um congresso em Glasgow, foi de 100 anos acima de Guillain-Barré. Saiu até uma brochura, um livro que eu posso mandar até para quem não tem, eu tenho esse em PDF. Foi feito um estudo muito grande sobre essas neuropatias axonais de Guillain-Barré, o AMAN e o AMISAN. Então, a maioria, já o AMISAN não, o AMISAN é mais axonal, porque assim que a melhora é muito pequena, mas o AMAN, a grande maioria, é nodo-paranodopatia. Não esqueça de mandar esse PDF, professor. Posso mandar. Para onde que eu mando? Eu mando para o nosso... Pode mandar para mim que eu divulgo. Tá, eu mando para você. É um livro grande, enorme, só histórico, tem tudo sobre Guillain-Barré. E lá, nesse congresso, estavam os grandes de Guillain-Barré. Né? Eu fiquei lá atrás olhando só gente da primeira classe, aqueles que escreveram o Van der Merche, Van Dorme, Hughes, e grande parte. Estava lá o Hamilton, Oswaldo e o Wilson, também presentes nesse congresso. Ok, só para citar, além dos exames que o doutor ele pediu para fazer das polineuropatias, é interessante a gente pedir a eletroneuromiografia para ter um norte em relação àquele diagnóstico que o professor falou. A eletroneuromiografia do axonal e a diferenciação entre axonal e desmielinizante. Eu não entrei nesse ponto, mas eu citei ali a eletronografia, é fundamental. Às vezes eu não peço a eletronografia. Para um diabético, tem neuropatia dolorosa, ele não tem convênio, vai ter que pagar um exame, é alcoólatra. Há pouco tempo, no Muscle Nerve, saíram 2 artigos. Um, por que eu peço eletronografia e por que eu não peço eletronografia. Entendeu? Então, a gente, no nosso meio, que tem poucos aparelhos, e nem todo mundo tem convênios, no nosso Hospital no Pedro, nós tínhamos 2 aparelhos, agora tem um só. No fundão não tem ainda um aparelho para fazer exame. Então, a gente não é um exame que a gente pede de rotina. Mas eu acho, na minha prática, que devia fazer. Faz o exame neurológico, ao lado tem uma sala para fazer a eletronografia. Mas, infelizmente, a gente pode fazer um diagnóstico de neuropatia axonal e, às vezes, desmielinizante, sem eletronografia. Mas é fundamental. Fundamental. É para diagnóstico e para o prognóstico em relação a quantificar, né? O prognóstico em relação à quantidade progressiva ou não. Como clínico, eu dou mais valor à parte clínica. Por uma vez mandaram um paciente para mim, queriam saber se era desmielinizante ou seccional para fazer biópsia. Mas quando eu examinei, ele tinha hipoestesia, comprimento dependente, tinha avental, tinha lá em cima, quer dizer, é axonal, é nada a ver com CIDP, entendeu? Então, o exame neurológico bem feito, você pode ser, tem hipoestesia meio em luva, mas antes de chegar no joelho, já tem nos membros superiores, quer dizer, deve ser desmielinizante, quer dizer, isso, o exame clínico ajuda, mas tem que ter eletronografia. Como é que eu ia classificar o Charcot-Marie? Não tem como classificar Charcot-Marie sem eletronografia. Hereditária ou não, né? Apesar de que, veja bem, uma vez, num congresso da Sociedade Europeia, o professor lá dos Estados Unidos de Alabama, Shinho, ele falou que na polineuropatia Charcot-Marie tipo X podia ter bloqueio de condução. Aí levantou Austin Summer, falou, mentira, isso não existe, não sei o que lá. Aí ficou como mentira. Mas 4 anos depois, no congresso, o Summer levantou e pediu desculpa formalmente ao Shinho, porque realmente a forma do X pode dar bloqueio de condução. Então, quer dizer, a eletronografia é fundamental nesse caso. Né? Por exemplo, corpo neuroestrutural em Guillain-Barré, isso é fundamental, mas eu vou saber isso pela eletronografia. Ok. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguma pergunta a mais? Temos alguns estudantes. Eu não quero fazer pergunta agora, Cícera, mas eu queria reforçar a homenagem que o professor Marco fez ao professor Hamilton. O professor Hamilton é uma pessoa extremamente educada, solícito,
E eu tive muito mais contato com o pessoal da UF, da UFRJ, mas eu também tive muito contato com ele. E eu digo a você que eu senti muito a morte dele, porque era um cientista e era uma pessoa que privava dos valores humanos no seu mais alto nível. Então, nunca é demais reforçar essa homenagem. Um grande homem. Sério, Verdade, Fernanda. grande homem. Verdade. Ok, gente. Então, alguém mais quer fazer pergunta? Que eu acho que está pela adiantada da hora. A gente precisa também liberar o professor, né, professor? Não, eu não tenho pressa, não. Eu estou em casa. Ok. Alguém mais quer fazer pergunta? Não, eu ia só comentar uma estratégia clínica, acho que todo mundo usa mais ou menos, mas está bem mostrada nas publicações. Então, aquele racional para o diagnóstico. O paciente vem para mim, aí a primeira pergunta é problema neurológico? É sistema nervoso periférico? É simétrico? Que fibra está envolvida? Sensitiva, motora, autonômica? Qual delas? Tal. Qual é a temporalidade? Aguda, subaguda, crônica? Beleza. Tem algum contexto da história que dá o diagnóstico? Tal. Aí, eletrobiografia, deslizante ou axonal? Ou simétrica ou assimétrica? Então, esse passo a passo, tem várias publicações mostrando isso aí, que dá um racional fácil para um decoreba, não decoreba, para um racional para o diagnóstico da neuropatia periférica dessas polineuropatias. Eu sempre gosto de usar isso aí, pelo menos para quem é esquecido como eu, pelo menos fica uma coisa assim bem... Entendi, bem interessante. Mas sua formação é espetacular, né? Você tem uma formação na Espanha e tem uma prática muito grande, você é um dos maiores neurologistas de nervo periférico aqui do Brasil. Então... Ô, professor, eu considero neurologista geral. Geral, geral, mas em nervo periférico você é um dos 10 melhores. Não, é isso. Talvez, como você me disse, não, como Getúlio disse uma vez na minha prova, não pergunte de Guilherme para ele. Guilherme. Obrigado. Ok. Então vamos terminar agora. Agradeço ao professor Marcos mesmo do coração e a todos os participantes. Doutor Fernando, por ter nos chamado, idealizado isso aí, Fernando. Você realmente está de parabéns, então merece todos os aplausos. Obrigado, então vamos terminar. Obrigado. Tá, boa noite a todos. Boa noite a todos, viu? E até a próxima. Tchau.